Ao prosseguirmos na nossa missão, Max, Pikachu e eu chegamos enfim à cidade de Viridiana, onde paramos na cabine de polícia do local. Ao chamarmos pela policial Jenny, somos recebidos por uma garota segurando um Squirtle e um Wartortle ao seu lado. Squirtle, ao ver Pikachu, salta dos braços da menina e começa a falar com Pikachu. A garota pergunta a Squirtle sobre o que houve para ele ter agido daquela forma. Squirtle tenta explicar, mas não é compreendido. Eu então pergunto a Pikachu se conhecia aquele Squirtle, e Pikachu demonstra que sim. Logo em seguida, Pikachu sobe em meus ombros e pega meu boné, colocando em cima de Squirtle, e rapidamente pega um papel com os nomes dos Pokémons desaparecidos do laboratório do Professor Carvalho, e então nossas dúvidas foram cessadas. Falei que aquele era o Squirtle de Ash, e o mesmo balança a cabeça, afirmando meu ponto. A garota que nos atendeu diz que a policial Jane que cuidava daquele Squirtle mandou um recado para toda a polícia da região, caso soubesse de algo sobre o Ash. Aparentemente, ele havia deixado um recado para aquele Squirtle, dizendo que ele não precisaria mais se preocupar em procurá-lo, e que ele queria que o mesmo focasse em salvar as pessoas dos incêndios, a qual exercia um papel importante, liderando um esquadrão de Squirtles especializados naquela função. Isso deixou Squirtle preocupado, e hoje de manhã a polícia recebeu um recado do Professor Carvalho, dando mais detalhes sobre esse caso. A garota se apresentou dizendo se chamar Bianca e perguntou se nós éramos os meninos que o Professor Carvalho havia mandado em seu nome. Max e eu dizemos que sim e perguntamos se a policial Jane poderia nos ajudar. Bianca diz que ela estava cuidando de outro caso na cidade de Vermilion. Perguntei se não teria outra pessoa que pudesse nos auxiliar nas buscas, e Bianca responde que sim. Aliviado ao saber daquilo, voltei a perguntar aonde poderíamos encontrar esta pessoa. Bianca, em um tom de sussurro, diz que ela poderia ajudar. Não havia entendido o que ela havia falado e peço para repetir. Bianca pega o Wartortle e o coloca na frente de seu rosto e repete sua resposta ainda em sussurros. Max então diz que achava que ela estava falando de si mesma. Peguei o Wartortle e levantei para ver Bianca e perguntei se ela poderia ajudar a gente a achar o Ash. Ela então se empolga, mas fica receosa, já que não poderia sair ainda dali, sendo apenas uma estudante policial. Falamos então que iríamos buscar outra cabine de polícia que pudesse nos ajudar. Ela então fecha a cabine a qual estava e pega suas coisas e coloca na bolsa, dizendo que não, que poderíamos deixar com ela. Max e eu olhamos um para o outro, e enquanto pensávamos que Bianca tinha um parafuso a menos, a mesma já tomou a frente e perguntou o que estávamos esperando. Coloquei Squirtle na Pokébola e então andamos mais um pouco até o centro da cidade, onde estava tendo uma palestra de um candidato a prefeito. Paramos para ouvir de longe, onde o mesmo fazia umas apresentações de hipnose com o público, brincando e divertindo a plateia. Mas, segundo ele, aquilo era apenas uma amostra da sua proposta de governo. Michael Astralis, como era conhecido, prometia acabar com os crimes usando Pokémons psíquicos, que, ao hipnotizarem os mal-intencionados, iriam mudar a mente daqueles que fossem ameaças para a população. A multidão, ovacionada de energia com a ideia do eleito, o exalta. Michael agradece a recepção calorosa a respeito de suas ideias e diz que iria escolher alguém da plateia para dar sua opinião sobre sua campanha. Bianca acaba sendo escolhida e até tenta fugir, mas acaba arrastada para cima do palco. Michael aproxima o microfone para perto de Bianca e pergunta o que ela achou da ideia dele. Com a multidão fixada para si e suas pernas trêmulas, um silêncio tomou o ambiente, até que finalmente Bianca pega o microfone e diz em desespero
Ele quer manipular vocês. Todos ficam sem palavras. Até que Michael rapidamente pega o microfone de Bianca e disfarça em um tom irônico, dizendo que Bianca era uma graça e só estava tentando ser engraçada. Logo após, Michael muda de assunto, dizendo que em breve todos poderiam ver seus projetos mais de perto, com a conclusão da reforma do ginásio de Viridiana, e pede que os interessados em fazer parte de sua campanha o procurassem ao final da palestra. Quando Michael se retira, ele passa entre um homem escondido entre as cortinas do palco e cochicha para o mesmo, proclamando que acabasse com a menina, referindo-se a Bianca. Max e eu perguntamos a Bianca se ela estava bem e o que foi aquilo que ela disse. Bianca respira profundamente e diz que não confiava em Michael e na sua ideia. Para Bianca, Michael era tão perigoso quanto o que diz querer defender, e que devíamos ficar de olho e ter cautela com ele. Após Bianca se acalmar, Max diz que poderíamos encontrar um amigo dele e de Ash na cidade de Pilter, que poderia saber algo sobre ele. Saindo então da cidade e dando os primeiros passos para dentro da floresta, somos barrados por dois caras estranhos, perguntando aonde pensávamos que iríamos. Max grita, perguntando quem eram eles, e um deles diz que não queria nada conosco. Pediram para entregar a Bianca, que tudo ficaria bem. Recusamos a proposta, e eu pergunto o que eles queriam com ela. O outro homem diz que Bianca havia falado demais e que precisava ser executada. Pikachu, Squirtle e o Wartortle ficam em posição de combate. E então dizemos que se quisesse tocar nela, teria que passar pela gente. Os homens desconhecidos lançam seus pokémons, sendo ambos Drowzees. Bianca estranha a escolha dos pokémons e pergunta se eles trabalhavam para Michael. Um dos homens pergunta em tom de afronta, e se trabalharmos? Bianca então diz que teria que chutar as bundas deles. Insultados, os dois mandam seus Drowzees atacarem com bola sombria, e Bianca diz para o Wartortle usar giro rápido, assim se agarrando em Wartortle, que a lança para trás dos caras estranhos. Bianca diz para eles tentarem pegá-la se puderem, e ao correrem atrás da mesma, Bianca pula de um morro, caindo ladeira abaixo. Max e eu chegamos a correr atrás de Bianca, mas quando chegamos, só vimos a mesma saltando de lá. Sem saber o que Bianca planejava, só conseguimos gritar em desespero seu nome.